Olá, meu nome é Paulo de Almeida, sou do Instituto Diana Demarque e a Singer me convidou para fazer uma peça em comemoração ao Dia dos Pais. Este é o último dos 3 episódios nos quais eu estou criando uma almofada para assistir um filme com os filhos. Uma almofada na qual a gente pode pôr um balde de pipoca e copo para suco. Aqui. Então, se você ainda não viu nada sobre isso, você dá uma olhada no episódio 1, no episódio 2, nos quais eu comecei desde riscar o tecido até fazer a costura nesse ponto que nós chegamos aqui. Nos últimos 2 episódios, nós fizemos o corte, costuramos os suportes, depois colocamos o suporte na parte de cima da almofada e hoje nós vamos então colocar a lateral e fechar o fundo. Vou colocar o fundo na almofada, colocar a lateral e depois disso, depois de costurado, a gente vai deixar uma abertura e vamos encher com lã acrílica, eu acho que é lã acrílica, que vai lá dentro para deixar bem fofinho. E se você observar, no esquema com as medidas que você tem aí para baixar, existe uma peça que tem 13 centímetros de altura por 160 centímetros, ou seja, 1,60 m de comprimento. Então isso que a gente vai fazer a lateral. Para fazer a lateral a gente precisa disso. Então aqui está num outro tom do verde, para a gente dar uma contrastada, ficar legal. Peguei 2 tons de verde para trabalhar. Só que tem um detalhe bem importante aqui. Isso é um tricoline. Tricoline é um tecido plano. E os tecidos planos normalmente eles têm até 1,40 m de largura. Então a gente vai precisar fazer uma emenda. Se você estiver trabalhando com um tecido que tem a largura menor do que 1,60 m, você vai ter que fazer uma emenda. Vai ter que fazer um ajuste aqui, ó. Então eu cortei no tamanho de 1,40 m, que é o total da largura, e o restante que estava faltando para a gente juntar aqui. E quando eu percebi aqui que essa questão da medida, né, que eu não tinha medida correta para fazer a peça, eu acabei fazendo também uma relação com essa educação de filho, com o ser pai, como que a gente deve agir, que medidas a gente deve tomar e o quanto a gente consegue agir dentro da medida correta. É mais uma relação que a gente faz entre a costura e a educação de filhos, porque aqui eu não tinha a medida certa, assim como eu não tenho a medida certa também para educar os filhos. A gente nunca tem a medida certa, a gente tem que buscar alternativas para fazer a coisa da melhor forma possível, fazer ajustes, fazer emendas, corrigir aquilo que a gente fez de errado. Às vezes a gente afrouxa demais, às vezes a gente aperta demais e nesse processo todo a gente tem que tentar achar um meio termo, assim como a gente acha aqui na costura. Fiz a emenda aqui, não tínhamos um tecido no 1,60 m, agora nós já temos 1,60 m que vai ser o necessário para a gente fazer a lateral dessa almofada. Estamos a um passo de terminar essa almofada. Eu acho que não falta mais muita coisa, então depois disso é só aproveitar e assistir um filme com os filhos. Você daria uma sugestão para mim? Que filme seria legal para assistir com uma menina e um menino? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber que filme vocês sugeririam que eu assistisse. Nós vamos alfinetar agora, então aqui ó, esse é o avesso, nós vamos colocar direito com direito aqui e alfinetar tudo ao redor para deixar bem no tamanho certinho a parte de cima com a lateral. Alfinetei tudo ao redor, a nossa lateral já está colocada ao redor da parte de cima da almofada e agora eu vou fechar, antes de mais nada, essa lateral aqui que eu fiz, deixei um pouco maior para ter segurança de que ia fechar, ia ter tecido suficiente para fechar ao redor. Fechado, aqui na lateral agora, a gente vai fazer a costura ao redor aqui, de onde eu alfinetei. E vamos torcer para que dê tudo certo. Eu queria que vocês comentassem aí nos comentários também, você que é pai, você que costura, ou até você que é pai que não costura ainda,
mas que tá de olho, tá querendo, de repente tem aquela vontade de costurar também. Que relação você faz entre a costura e a criação dos filhos? A gente vê que tem, talvez não seja só com a costura, possivelmente é com várias outras atividades que exigem de nós atenção, persistência, paciência, estudo. Eu acho que não é só com a costura, mas na costura a gente consegue perceber várias coisas. Então eu queria que vocês deixassem aí também. O que vocês acham? Vocês que são... Costurei um alfinete. Acabei de fazer a costura de cima e agora a gente desvira isso aqui, só pra gente ver como é que ficou. Olha só. Já estamos com a parte lateral costurada. E entre erros e acertos, a parte mais importante de tudo é a gente chegar no final e ver que você conseguiu, bem ou mal, criar uma peça. Você criou uma peça. E às vezes pode não ser perfeito, às vezes pode não estar do jeito que você planejou, às vezes pode estar fora daquilo que você tenha pensado para a sua vida. Assim como a educação dos filhos. Os filhos, às vezes, a gente planeja coisas, a gente pensa, a gente quer que seja de uma certa forma e se cobra muito por isso. Mas o importante é a gente chegar no final e ver a peça pronta, a peça criada. E sempre vai ser linda pra gente que fez. Da mesma forma que a gente fez na parte de cima, nós vamos fazer na parte de baixo agora, alfinetar tudo e depois costurar. Eu coloco direito com direito aqui, uma diferença apenas, que vai ser da gente não fechar ela por completo, eu não vou fechar tudo, eu vou fechar apenas até o meio, vou deixar uma parte aberta para a gente conseguir colocar a lã acrílica ali dentro e depois fechar. Tudo alfinetado na parte de baixo também. Esse é um trabalho um pouquinho chatinho, você tem que alfinetar tudo, mas é importante para que você consiga fazer uma peça um pouco mais certinha, que não fique sobrando nem faltando tecido, você conseguiu costurar com mais facilidade. Se puder ainda, alinhave. Então aqui na parte de baixo eu vou costurar daqui ao redor de tudo até aqui. Vou deixar um espaço aqui onde a gente vai preencher ela e deixar ela prontinha. Muito bem, acabamos de fazer a costura ao redor de tudo agora. Vamos só tirar os excessos de fios aqui e vamos começar a encher a almofada por esse buraco que a gente deixou, essa sobra aqui, ó. Vamos encher por aqui depois, mas antes disso, obviamente, a gente vai ter que desvirar ela, né, para deixar ela do lado certo. Vamos fazer isso agora. Com cuidado para não rasgar as costuras feitas. Vamos deixar ela do outro lado, já do lado certinho, e começar a encher. Prontinho, agora é só fazer o enchimento. Olha que mágica bacana quando a gente faz uma peça embutida dessa. Você costura tudo do avesso, parece que nada vai dar certo, parece que não... Aí quando você desvira do avesso, aí tá aquela mágica assim. Perfeito, deu tudo certo. Perfeito não, mas deu tudo certo. Aqui, na hora que eu fui começar a encher, eu percebi uma coisa. É necessário que faça um pontinho no fundo dos 3 suportes, do balde e dos copos também. Porque a hora que eu começar a encher com a lã acrílica, ela vai encher ali por dentro, isso vai ser um buraco para cima. Então eu tenho que deixar isso aqui para baixo, para que só aos arredores desse suporte é que a lã fique. Se não fizer isso, ele vai para cima. Então, depois de feito agora esses pontinhos para deixar o suporte preso embaixo, agora sim a gente vai encher aqui. Mas é importante também a gente prestar bem atenção nas coisas que a gente vai fazer, porque depois de tudo feito, pode não ter volta mais, né? Então é importante a gente pensar nesses detalhes. E a costura, na maioria das vezes, é como se fosse uma receita de bolo também, né? Você vai seguindo o tutorial, seguindo o que é indicado fazer e dá certo. E se deu certo para alguém, vai dar certo para você também. Está prontinha a almofada, então agora é só a gente escolher um bom filme e assistir com os filhos para ter momentos que vão ficar na memória, criar memórias afetivas para os filhos.
Que não seja um filme, que seja passear, que seja andar de bicicleta, que seja brincar com o cachorro, que seja jogar futebol, seja o que for, mas não deixe de aproveitar momentos com seus filhos para criar memórias, lembranças. E termina hoje essa série com 3 episódios em comemoração ao Dia dos Pais. Quero desejar a todos os pais, seja da costura ou não, um feliz Dia dos Pais.